Regra número 1: armas não funcionam. Todas as outras variam, mas esta é sempre a regra número 1. Pessoalmente, eu teria adicionado precisamente 4 letras a mais, mas a alta cúpula insiste que precisamos manter pelo menos um mínimo de decoro profissional. Ainda assim, não há palavras para descrever o quanto isso me frustra a cada vez que vejo algum idiota parado ali, descarregando sua arma em alguma criatura que obviamente não vai sentir nada. Uma vez eu até vi alguém esvaziar o carregador inteiro e tentar recarregar, em vez de sair correndo. Quase fiquei feliz em vê-lo ser esfolado. Muitas pessoas tentaram ser criativas com isso. O que você imaginar eles tentaram: balas de prata, munição incendiária explosiva de calibre 50, cartuchos de espingarda banhados a ouro e abençoados pelo próprio Papa, mas não adianta. Que eu saiba, em toda a história, nenhuma única bala que atiramos sequer fez cócegas em nenhum dos rejeitos inacabados de Deus que rondam a natureza selvagem. Acho que, simplesmente, temos dificuldades em lidar com o fato de que uma coisa tão mortal como uma arma não funciona com coisas que não são desse mundo. De qualquer forma, porém, há um benefício psicológico em segurar uma arma, mesmo sabendo dessa regra principal. É muito mais suportável atravessar árvores em uma floresta escura a quilômetros da civilização quando você tem uma Glock agarrada em suas mãos trêmulas. Arriscar-se apenas com os punhos fechados é como se você pudesse simplesmente desistir, abaixar as calças, curvar-se e esperar que a coisa com 40 mil olhos tenha algum tipo de piedade. Tenho que admitir, até eu mantenho minha velha e confiável pistola no quadril, mesmo sabendo que seria absolutamente inútil para qualquer coisa além de colocar uma bala na minha própria cabeça, caso eu seja encurralado por qualquer uma das coisas. Regra número 2: luzes ultravioleta portáteis são necessárias ao passar pelo mato após a meia-noite, para que a teia de aranha fluorescente possa ser vista e evitada. Se você for pego por um fio ou se sentir a terra começando a se abrir sob seus pés, jogue um círculo de sal, recite o mantra Gayatri e bata a palma exatamente 3 vezes. Tenho certeza de que você já se perguntou como nós sequer chegamos a regras tão elaboradas e específicas como esta. A resposta é simples: um pouco de pesquisa e muita tentativa e erro, que resultou em muitas mortes. Claro, às vezes temos sorte e alguém faz nossa lição de casa por nós. Por exemplo, um ancião teve a gentileza de nos fornecer algumas regras que ajudam muito a lidar com... Bem, você sabe o que. Desculpe, mas nunca se referir a eles pelo nome sempre foi uma das regras. Em geral, porém, se você vir uma regra enfatizando que é preciso bater palmas exatamente 3 vezes, pode apostar que foi porque algum pobre coitado tentou bater palmas 2 ou 4 vezes e acabou pagando o preço final por isso. Nesse caso, foi Ana. Trabalhei ao lado dela por 20 anos, pelo menos. Era uma mulher incrível, do tipo que fazia todos ficarem em silêncio sempre que entrava em uma sala. Ainda assim, mesmo ela não era tão assustadora quanto aquela aranha que a manteve viva por 1 semana em sua teia enquanto a digeria lentamente. Por um tempo fiquei preocupado que teríamos que só descartar Ana e vida que segue, mas desde que essa regra foi implementada, aquela aranha desgraçada tem sido cada vez mais deixada para morrer de fome. Ou seja, só conseguimos porque você, Ana, se sacrificou por essa regra. Muito obrigado. Regra número 3. Se você for abordado por um homem com cabeça de veado, ofereça-lhe chá. Ele gosta forte, com leite e 2 colheres de açúcar. Sente-se ao lado dele enquanto ele bebe e responda-lhe com absoluta polidez e boas maneiras o tempo todo.
nunca pergunte o nome dele. Você ficará feliz em saber que nem todas as coisas estranhas que espreitam essa floresta são do tipo que anseia por arrancar suas entranhas pelo seu ânus enquanto você chora por sua mãe. Assim como os animais selvagens de verdade, a grande maioria deles só quer que nós, humanos, os deixemos em paz. E alguns até gostam de nós. Temos um ótimo acordo com esse peculiar homem-veado que se manifesta diante dos guardas florestais no turno da noite de vez em quando. Esse desgraçado de 3 metros de altura tem o corpo de um homem, mas a cabeça de um veado, com uma galhada que qualquer caçador sairia correndo. Suas pernas são como de um lobo, e ele usa essas vestes que parecem ser feitas do céu noturno, cintilando estrelas e tudo mais. Ele fala tudo de maneira formal e chique, mas tudo o que pede é um chá. Em troca, ele abre aquele terceiro olho na testa e vislumbra o futuro, dando-nos algumas dicas sobre que tipo de problema pode estar se formando nas próximas semanas. De todas as criaturas aqui, essa parece um sujeito legal. Só dizemos para você não perguntar o nome dele porque é impronunciável e só vai deixar seus ouvidos sangrando. Regra número 4. Se você ouvir o choro de um bebê na floresta se aproximando constantemente do escritório, abra o cofre vermelho com o código 0681. Há um feto vivo dentro de uma cama de cetim. Perfure o coração dele com uma das agulhas de ouro fornecidas até que os ruídos cessem. Tivemos que trazer um demonologista para ajudar a preparar essa regra. Sim, claro, se soubéssemos mais sobre essas coisas, provavelmente poderíamos reduzir essas regras um pouco mais, criar algo mais simples, mais fácil. Mas o ponto é que as regras que temos agora resistiram ao teste do tempo e foram comprovadas para nos manter seguros consistentemente. Uma vez que alcançamos essa consistência, uma regra praticamente nunca muda, pois quaisquer propostas para estudar alternativas são sempre encerradas pela pergunta de: o que acontece se sua hipótese não funcionar? A propósito, se lembra de como mencionei que existem certas entidades por aqui que você realmente não quer ser capturado vivo? Esta é definitivamente uma delas. Furar aquele feto nunca é muito agradável, mas acredite em mim, vale a pena. Porém, se quiser abrir trilhas e arriscar sua vida testando alguma teoria que você inventou, fique à vontade. Regra número 5. Ao ficar no antigo quartel, sempre cubra todos os espelhos de um quarto antes de apagar as luzes e nunca remova ou quebre. Antes de eu terminar de escrever essa regra, o novato sentado do outro lado da mesa na cabana me interrompeu. Ele era um jovem bobão, cabelo penteado para o lado como todas as celebridades chiques estão fazendo. Não tive uma boa primeira impressão dele. Mas droga, sempre odiei quando tinha que cuidar de um novato durante a noite, ainda mais ensinando as regras. Paciência nunca foi meu forte. Posso perguntar por que todas essas regras são tão vagas? Tipo, o que eu faço se esqueci de cobrir o espelho? O que acontece se eu não bater palma 3 vezes ou o que quer que seja? Ele perguntou. Porque existem 15 regras, meu rapaz. Isso pode não parecer muito, mas quando você está lutando pela sua vida contra algo com mais bocas do que dentes é muito para lembrar. Tem que escrever só o essencial, entende? E outra, não ajudaria em nada saber o que acontece se você quebrar uma regra, só te assustaria. Expliquei. Agora, calhe a boca enquanto termino de lembrá-lo de todas elas. Pessoas morreram para escrever essas regras e elas vão salvar sua vida. Falei. Com todo respeito, senhor, como exatamente essas regras devem me proteger? Tipo, como bater palmas e jogar sal deve afastar qualquer coisa? É um completo absurdo. Ele retrucou.
Nós recebemos muitos desses tipos de caras, os céticos racionais que não acreditam em regras. Ou são apenas idiotas com mais músculos do que cérebro que acham que podem matar uma criatura que pode fazer seu coração explodir com um único pensamento. Normalmente, esse tipo de gente é filtrado e demitido rapidamente. Normalmente. Anotei mentalmente para dar um esporro de quem decidiu que esse novato arrogante e convencido estava pronto para o turno da noite. Mas era tarde demais para mandá-lo para casa. Ele não sairia da floresta vivo se tentasse atravessar a essa hora. Não precisa fazer sentido, rapaz. Essas coisas não funcionam com nossa lógica. Quer saber? Vem cá, garoto. Deixe-me mostrar algo. Falei para ele, o aproximando de uma das janelas. O levei até a enorme janela da parede da cabana, com vista para a floresta lá embaixo, e verifiquei meu relógio. Apenas 20 minutos até o show começar. Foi uma dor convencê-lo a calar a boca e esperar, mas aquela boca grande dele se fechou no instante em que ele percebeu que algo estava emergindo dos arbustos embaixo. Era um coelho, um animal comum aqui, tirando pelo fato desse estar andando ereto, como se seu corpo tivesse sido anormalmente feito para se adequar a um estilo de movimento que nunca foi destinado a ele. O coelho se moveu, andando de lado em um campo coberto de musgo, com a parte superior do corpo rígida como a de uma estátua, uma pata apontada para o céu e outra para o chão abaixo. Ele caminhou por 1 minuto antes de desaparecer de volta na vegetação. O novato ficou perplexo quando viu, boquiaberto. Que diabos foi aquilo? Ele perguntou. Exatamente o que você viu, eu disse a ele. Já viu algum coelho normal andar de pé apontando para o céu? É, garoto. Se você está procurando uma explicação lógica, não há nenhuma. Em alguns lugares da Terra, eles não são regidos por nossa lógica. Eles têm suas próprias regras. Terminei dizendo. E qual é essa? Ele questionou. Simbolismo, respondi como se fosse óbvio. Em nosso mundo, tudo tem que seguir as leis de causa e efeito. Para que o que você viu tenha acontecido, 2 coelhos devem ter acasalado em algum momento para dar à luz àquele que vimos. Então alguém, provavelmente eu, teria que mutilá-lo cirurgicamente ou geneticamente de maneiras além da ciência médica atual, domar, treinar a coisa miserável e configurá-la para executar essa rotina exata nesse exato horário. E tudo pra quê? Pra confundir um guarda florestal novato? Pelo amor de Deus, né, garoto? Explicar isso exigiria tanta invenção, tanta retirada de suposições da bunda. Para nossa lógica é inexplicável, impossível. Ainda não entendeu, cacete? Falei para ele já nervoso. Essa criatura não precisa de uma história para fazer sentido. Minhas palavras não o confortaram. Na verdade, quanto mais eu falava, mais horrorizado ele parecia. Seus olhos se arregalando de confusão e horror, como se eu tivesse acabado de sentar e lhe dito que as vozes na minha cabeça me ordenaram a dizer aquilo. Meu Deus, você é louco, cara, você é realmente louco. Ele falou. Suspirei e revirei os olhos. Sabe de uma coisa? Pense, por exemplo, em algo com que você estaria familiarizado. Um boneco de voodoo, por exemplo. Você usa um fio de cabelo ou uma unha do pé ou algo assim para que o boneco venha a simbolizar uma pessoa de verdade. Não é assim que funciona? Ao machucar o boneco, você está simbolicamente machucando o seu corpo real. Então o dano acontece aos dois. É assim que o sobrenatural funciona. Falei, tentando explicar melhor. Ele piscou. Bonecos voodoo funcionam? Foi a pergunta que ele fez. Em lugares como esse eu posso dizer que funcionam. Falei levantando uma sobrancelha. Isso te surpreende, garoto? Perguntei. De repente, ele se levantou e levantou as mãos, como se percebesse que havia sido vítima de alguma brincadeira doentia. Sabe de uma coisa? Que se dane esse trabalho.
Eu não sei se isso é algum tipo de pegadinha ou o quê, mas sinto que continuar essa conversa só me deixaria tão maluco quanto você. O novato disse. Meu coração disparou de terror quando ele foi até a porta da frente e começou a desfazer os numerosos cadeados que nos protegiam. Espera! Que diabos você está pensando, garoto? Falei. Ele mal tinha aberto a porta quando eu o envolvi em um mata-leão, mas já tinha sido o suficiente. Ele soltou um grito assustado quando comecei a puxá-lo violentamente pela cabana, praticamente o espancando apenas para impedi-lo de se soltar do meu aperto. Eu não era nenhum frango, mas o jovem provavelmente poderia ter me superado. Porém, eu tinha o elemento surpresa ao meu lado, além de um golpe na cabeça que o havia deixado sonolento. O joguei de cabeça para baixo por uma escotilha para um espaço pequeno embaixo da cabana, onde queimadores de sálvia, tabaco seco e talismãs de proteção estavam nos esperando. Entrei junto com ele. Fechei a escotilha atrás de nós, nos prendendo e segurando o novato contorcido com meu peso, colocando uma mão sobre sua boca para silenciar seus protestos. Seu rosto estava torcido pela confusão e raiva, e ele estava prestes a me tirar de cima dele. Mas então, o rapaz congelou, seus olhos se arregalando, quando ambos ouvimos o som inconfundível de algo entrando pela porta da cabana entreaberta. Tínhamos nos safado na hora certa. Havia o barulho pesado de cascos no chão de madeira acima de nós, intercalando com pancadas mais silenciosas. Com um par de pernas, a criatura andava com cascos normais. Com o outro, andava nos nós dos dedos de mãos humanas. Enquanto ele rondava a cabana, derrubando pratos e estantes, ele rosnou e gemeu, não emitindo o som de uma boca, mas de três. Uma delas soando alta e aviária, a outra baixa e reptiliana, e outra emitindo o suave balido de uma ovelha, todas em uníssono como um coro impuro. Assim que pareceu que não poderia piorar, uma quarta boca deve ter se aberto, pois um novo som encheu a sala. Papai? Veio a voz de um menino pequeno, desesperada e soluçante, fungando de uma maneira que me fez sentir pena dele. Por que você me deixou na floresta, papai? Estava tão escuro e eu estava tão assustado. Por favor, papai, eu pensei que você me amava. Onde você está? A voz da criança se degenerou lentamente, mas o pedido miserável gritou até ficar rouco, enquanto o relógio se aproximava das 2 da madrugada e a busca da criatura ficava frenética. Mas no instante em que o relógio bateu as 2, todos os sons cessaram, todos de uma vez. Esperamos ali escondidos por um momento naquele silêncio ensurdecedor, até que eu dei um tapa na cabeça do novato. Regra número 11, seu idiota. Você nunca abre a porta a essa hora da noite. Aquela coisa toma isso como um convite. Minha voz deixou claro que eu estava desesperadamente contendo minha fúria crescente. Eu já tinha espancado pessoas e não tenho medo de fazer de novo. Se você quiser se matar essa noite, faça isso, mas eu não vou deixar você me ferrar junto, falei. Depois que o pesadelo se foi, o cérebro do novato teve a oportunidade de registrar o que havia acabado de acontecer, o que rapidamente escalou para um ataque de pânico completo. Droga, cara, que diabos foi aquilo? Ah, Deus, eu não aguento mais, não. Eu não sou feito pra isso. Eu preciso ir pra casa, eu não consigo. Ele disse em desespero. Eu observei nervoso, enquanto o novato pulava e começava a andar freneticamente pela cabana. Ele estava agindo de forma errática, desleixada. Isso não poderia acabar bem. Para com isso, garoto. Não adianta enfrentar a floresta tão tarde da noite. Você não vai conseguir ver mais de 1 metro na sua frente. Espere aqui até o sol nascer, pelo menos. Falei. Ele me atingiu quando tentei contê-lo novamente, quase quebrando meu nariz.
Não, cara, eu não aguento mais uma noite inteira disso. Eu preciso ir embora. Jesus, me deixa aí, seu maluco. Eu não queria admitir, mas este parecia ser um caso perdido. Não havia como eu poder dominá-lo novamente assim que ele inevitavelmente fizesse algo estúpido. Me chame de egoísta, mas nesse ponto, minha única preocupação era garantir que ele não me matasse. Tudo bem, ok, garoto. Se é tão importante pra você, pode ir embora. Seu turno acabou oficialmente, novato, mas eu não vou sair com você. Enfrenta a noite aí sozinho. Contanto que você siga as regras, deve conseguir voltar pro seu carro inteiro. Ouviu, né? As regras. Ele fez beicinho como uma criança sendo repreendida por um pai autoritário. Sim, eu entendi. Vou seguir as malditas regras, ele disse. Em minha defesa, eu forneci tudo o que ele precisava para sobreviver lá fora. Lanternas ultravioleta, caixas de sal, talismãs de obsidiana, cinzas vulcânicas, a cabeça seca e encolhida de um cordeiro e mais. Não que ele tenha gostado de nada disso. Ele só estava reclamando para eu me apressar, ignorando todas as minhas tentativas de lembrá-lo das regras, como se estivesse com pressa de sair e morrer horrivelmente. Eventualmente, simplesmente desisti. Dei de ombros e o deixei ir embora naquela escuridão. Para seu crédito, ele foi mais longe do que eu esperava. 20 minutos de silêncio se passaram e comecei a me perguntar se ele realmente tinha conseguido depois de tudo. Foi mais ou menos quando os gritos começaram. Eu já tinha ouvido muitas vezes antes o lamento de um homem percebendo que tudo o que ele havia feito e realizado em sua vida havia apenas levado a este momento em que uma abominação cambaleante achou conveniente levá-lo para a vida após a morte, chutando, gritando e faltando algumas partes do corpo. Não me surpreendeu, realmente, mas ainda era desagradável de ouvir. A julgar pelo pouco que vi, o novato estava chorando por algo que estava tirando seus olhos. Deve ter quebrado a regra 13. Pobre, estúpido Enzo. Essa regra era tão fácil que você quase teria que estar quebrando-a de propósito. Me lembro da primeira vez que alguém quebrou uma regra e se matou sob minha responsabilidade. Quase me deixou depressivo. Eu culpei a mim mesmo. Mas agora, depois de todas essas décadas, estou acostumado. Afinal, meu único trabalho é escrever as regras. Se eles não quiserem segui-las, bem, será o funeral deles. Até a próxima. Obrigado.